Oi pessoal, tudo bem? Então, a última parte das nossas aulas aqui sobre astrofísica relativística, a gente vai falar sobre as ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais são um tema, assim, fundamental hoje dentro da astrofísica, muito importante, mas muito importante mesmo. A astrofísica, tradicionalmente, obtém o seu conhecimento a partir da luz. Mas nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente tem começado a aprender cada vez mais, não só de luz, não só a partir da luz, mas a partir das ondas gravitacionais e também de partículas, tá? E isso se chama astrofísica multimensageira. A gente aproveita vários tipos de informações do cosmos, tá? E as ondas gravitacionais foram detectadas recentemente, vou mostrar nessa aula para vocês alguma coisa sobre isso. Elas têm um potencial imenso, a gente pode aprender muita coisa do universo com as ondas gravitacionais. Então, nós estamos, nesse momento, vivendo uma fase do nascimento da astrofísica das ondas gravitacionais, tá? Então, elas são bem importantes. Elas são uma previsão da teoria da relatividade geral do Einstein, tá? Uma previsão muito importante e que foi muito difícil de comprovar. A gente levou 100 anos entre a previsão e a detecção, a comprovação de que elas existem. Para você imaginar a dificuldade, 100 anos para provar que elas existiam, não é brincadeira, né? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre as ondas gravitacionais. A história das ondas gravitacionais, ela começa no final do século passado, do século XX, né? Desculpa, no final do século retrasado, final do século XIX. No final lá, então, dos anos 1800 e tanto. Por volta dessa época, os físicos estabeleceram, ficou definido o que a gente chama de teoria eletromagnética. A teoria eletromagnética, o Maxwell, né, desenvolveu e mostrou que a eletricidade e o magnetismo eram como que duas faces de uma mesma moeda. Na teoria eletromagnética, ele montou, então, uma série de equações, tá? São chamadas de equações de Maxwell, para descrever como eletricidade e magnetismo, uma está relacionada com a outra, né? A gente já viu um pouquinho isso lá em Astrofísica 1, nas bases, né? Na introdução de Astrofísica 1, né? Introdução à física ali, no curso de Astrofísica 1, tá? E uma das previsões do Maxwell, quando ele elaborou a sua teoria eletromagnética, final lá de 1800 e tanto, né? 1868, por aí, quando ele elaborou, ele previu que existiriam ondas eletromagnéticas. Basicamente, a ideia de uma onda é uma perturbação que se propaga pelo espaço. Também em Astrofísica 1 a gente falou muito sobre ondas, né? Inclusive ondas eletromagnéticas. Então, se você não viu o curso de Astrofísica 1, talvez valha a pena dar uma revisada lá, assistir o curso de Astrofísica 1 também, tá? Ou revisar essa parte, caso você já tenha feito Astrofísica 1. Então, como eu dizia, o Maxwell fez a previsão das ondas eletromagnéticas, que é uma perturbação que se propaga pelo espaço. Você tem uma carga elétrica, você movimenta essa carga elétrica, ela vai gerar campos elétricos e magnéticos que variam de valor, né, porque você está movimentando a carga, então o valor que a gente mede em uma certa posição varia com o tempo, e essas ondas, elas se propagam, então acabam se propagando e viajando pelo espaço. Essa foi a previsão do Maxwell. Ele previu que você nem precisava da fonte, se você conseguisse gerar a onda eletromagnética, por algum motivo, ela iria por si só continuar se propagando, tá? E fez todas as contas para isso, e previu que ela viajava à velocidade da luz. O Maxwell mostrou que a natureza da luz é de ondas eletromagnéticas. Até então, se sabia que a luz era onda, já tinha sido provado por uma série de experimentos de que a luz era constituída de ondas, tá? Mas não se sabia a natureza dessas ondas. Que tipo de onda seria isso daí, tá? Então existiam várias teorias do éter luminífero e tal, a gente viu um pouquinho ali quando falamos no início ali dessas aulas sobre relatividade, mas é uma longa história para ser contada, tem muitos detalhes interessantes e importantes aí, tá? Que são a base, inclusive, da teoria da relatividade. Mas o Maxwell mostrou a natureza, são ondas eletromagnéticas. A luz é um campo elétrico e um campo magnético que oscilam no espaço, né?
De novo, quando a gente estudou a luz em Astrofísica 1, eu falei bastante, vale a pena você dar uma voltada lá e rever essa parte do conteúdo. Pois bem, o importante, mais relevante aqui, é que isso causou entre os físicos uma grande confiança, se não uma grande, inclusive, euforia sobre o poder da física, porque o Maxwell, no fundo, ele unificou duas teorias, a teoria da eletricidade e a teoria do magnetismo, em uma teoria só, a teoria eletromagnética. Então ele mostrou que, na verdade, duas teorias da física que pareciam diferentes eram uma coisa só. Isso é uma unificação. Essas unificações são muito importantes na física. Elas revelam a face mais oculta, mais profunda da natureza, né? Antes do Maxwell, uma grande unificação tinha sido feita pelo Newton. O Newton unificou a física da Terra com a física do espaço, ao criar as leis de movimento e a lei, especialmente a lei da gravitação universal, mostrando que o que acontece na Terra é a mesma coisa que acontece no espaço, que o movimento da Lua em torno da Terra é apenas uma queda livre, assim como eu posso lançar um objeto e vai se movimentar aqui na superfície da Terra sob a ação da gravidade. E que a mesma gravidade que atua na Lua é a gravidade que atua nos objetos aqui. Então ele criou uma teoria unificada para tudo isso. E isso foi um grande sucesso, uma virada de chave na física. A mesma coisa aconteceu nessa época do Maxwell com o eletromagnetismo. O Einstein é, digamos assim, a geração quase que posterior a isso daí, esse grande sucesso, essa grande realização, né? O trabalho do Maxwell lá é final de 1800, né? Depois teve vários desenvolvimentos importantes, inclusive a comprovação experimental das ondas eletromagnéticas por várias pessoas, entre elas o Hertz, tá? 1888. E o Einstein pegou essa euforia, esse momento, né? Enquanto ele era um jovem estudante de física. Então, se tinha percepção clara na física, né? De que você estava caminhando para uma grande unificação, e que você precisava entender as simetrias da natureza para poder desenvolver essas unificações. A teoria da relatividade do Einstein tem muito disso. Einstein, como eu disse, foi muito influenciado por essa visão, natural, era da geração dele, né, ser influenciado por esse grande sucesso que estava acontecendo ali, né, na época, né? Entende? Então, quando Einstein montou a teoria da relatividade geral e previu que a gravidade é uma deformação do espaço-tempo, ele naturalmente imaginou, né, que isso poderia se propagar pelo espaço como as ondas eletromagnéticas se propagavam. Na mecânica newtoniana isso não poderia acontecer, porque na mecânica newtoniana a gravidade é descrita de uma maneira, né, através das forças, da equação do Newton, que não gera ondas gravitacionais, tá? Mas na relatividade geral, sim. E o Einstein previu a existência das ondas gravitacionais. Ele foi convencido, depois dessa previsão, de que tinha um problema nas contas, chegou a não acreditar mais na possibilidade das ondas gravitacionais, mas depois, com o passar dos anos, né, cálculos mais sofisticados, digamos assim, né, mais cuidadosos é a palavra correta, cálculos mais cuidadosos, o Einstein e outros físicos chegaram à conclusão de que as ondas gravitacionais existiam e elas funcionavam de uma maneira muito semelhante às ondas eletromagnéticas. Por isso que eu comecei contando a história das ondas eletromagnéticas, que seria você ter um objeto no espaço com uma massa e você movimentar esse objeto. Então, se você movimentasse esse objeto, a gravidade dele, numa certa distância, iria mudar. Isso gera uma perturbação. Então, eu movimento um objeto aqui, quando que um objeto mais distante vai sentir a força da gravidade alterar, pela alteração do objeto que eu movimentei? Eu vou ter que esperar a onda gravitacional se propagar e chegar até lá. A onda leva informação, ela carrega uma informação, né? Então essa onda, ela é um portador de informação. E o Einstein calculou como que isso iria acontecer. Essa é a previsão, né, das ondas gravitacionais, tá? Eu posso movimentar os objetos de várias maneiras. Uma maneira é, por exemplo, duas estrelas, ou dois planetas, ou dois buracos negros, duas estrelas de nêutrons, um girando em volta do outro. Quanto maior for a massa e mais compacta
mais forte vai ser esse efeito, mais intensa vai ser a onda gravitacional. Então, se eu tiver dois objetos que são, por exemplo, buracos negros, um girando em torno do outro, né? Eles vão gerar uma perturbação no espaço-tempo e essa perturbação vai se propagar, como na superfície de um lago, quando você mexe, né? Então, essa propagação viaja e o Einstein mostrou que ela se propagaria à velocidade da luz, a mesma velocidade que a luz se propaga, tá? Essa foi a previsão, como eu disse, ele fez em 1916. Agora, o problema é que a energia propagada era muito pequena. E essa deformação, medir ela, não é fácil, tá? Ela é uma deformação como? Como é que a gente pode detectar isso? Veja, é uma deformação do espaço-tempo. Então ela vai deformar medidas de comprimento e de duração dos eventos. Se eu estou aqui, né, numa certa região do espaço, com uma régua e um relógio, e passa uma onda gravitacional, um observador que esteja vendo essa região do espaço vai perceber que ela vibra, né, tanto em comprimento quanto nas durações do tempo. Então, o comprimento e o tempo têm tamanhos e durações modificados. É isso que os físicos precisam medir para provar que existe uma onda gravitacional. Pois bem, como fazer isso então? Dado que as ondas gravitacionais são uma previsão teórica, como transformar isso em realidade? Então, vários físicos começaram a pensar em como fazer isso, tá? O desafio era sempre que essas perturbações são muito pequenas. E aí exigiam equipamentos sofisticados. Esse cara que você está vendo aqui é o Joseph Weber. Ele, nos anos 70, antes, né, a partir da década de 50, ele foi um físico americano, aluno do John Wheeler, tá? Um físico muito importante na área da relatividade, já falei dele para vocês. O Joseph Weber, na década de 70, ele construiu um cilindro maciço de alumínio, que você está vendo aqui, um cilindro, tá? E com a expectativa de poder detectar oscilações do cilindro. Então, quando uma onda gravitacional passasse por esse cilindro, ela iria causar pequenas deformações na forma dele. Você vê que ele instalou diversos sensores ao longo do cilindro aqui, né? Para detectarem com grande precisão qualquer deformação que o cilindro sofresse, tá? Então a ideia era, vai passar uma onda gravitacional no laboratório, né, vinda lá do espaço, vai deformar o cilindro. A gente vai medir quanto que houve de deformação e a gente tem as propriedades da onda gravitacional. O Weber, ele chegou a dar resultados positivos, ele chegou a anunciar que ele tinha feito a detecção das ondas gravitacionais, tá? E foi, claro, que causou, né, um grande alvoroço na comunidade dos físicos, né, ter detectado pela primeira vez as ondas gravitacionais. Mas outros físicos, na época, tentaram refazer os experimentos dele e não conseguiram. Bom, para você ver o nível de alvoroço, né, detectores menores foram construídos por ele para serem mandados para a Lua, tá, nas missões Apollo, está bem na época das missões Apollo, né? Outros físicos, então, tentaram reproduzir os resultados e não conseguiram. A gente hoje considera que ele obteve uma detecção falsa, tá? Então, não consideramos esse experimento como a primeira detecção de ondas gravitacionais, tá? Veja, quanto que tem que oscilar um cilindro desse? Muito pouco. Como eu disse, a intensidade das ondas é muito baixa. Ó. Ele teria que sofrer uma distorção de 1 milhão de vezes menor que um átomo, tá? Isso num cilindro com um tamanho de 1 metro de diâmetro. Esse cilindro aqui teria que oscilar um tamanho 1 milhão de vezes menor que um átomo. Imagina a precisão, tá? Ele não tinha esse grau de precisão, eram erros experimentais aqui que ele tinha na medida dele e a gente, como eu disse, não considera que ela tenha sido a primeira detecção. A primeira detecção de ondas gravitacionais foi uma detecção indireta por esses dois sujeitos aqui, o Hulse e o Taylor, tá? Eles ganharam o prêmio Nobel por essa detecção em 1993. A detecção foi feita em 74, mas o prêmio Nobel foi em 1993, tá? Como é que eles detectaram as ondas gravitacionais? Basicamente, estudando um sistema binário que estava muito próximo e emitia as ondas gravitacionais. Como esse sistema emite ondas gravitacionais, essas ondas, elas levam energia embora do sistema, tá? Então a energia vai embora com as ondas gravitacionais. O que acontece?
essas duas estrelas acabam se aproximando uma da outra. Por quê? Porque à medida que as ondas vão carregando energia para fora, a órbita vai encolhendo. Então as estrelas vão se aproximando. Se a gente consegue medir com precisão essa órbita num momento e depois no momento posterior, a gente pode ver quanto que a órbita encolheu. Aí a gente calcula quanto que de energia, né, que essas ondas estão carregando aqui com elas e ver se essa energia bate com a energia necessária que a gente precisa perder para encolher a órbita do jeito que a gente mediu. E eles fizeram esse cálculo, tá? Então, para fazer esse cálculo, aqui está o resultado, ó. Para fazer esse cálculo, aqui está o resultado experimental deles, ó. O encolhimento do período, tá, o desvio acumulado, na verdade, do período do sistema que eles estavam medindo, em função do tempo, ó. Então aqui tem vários dados, ó, começa em 1975 os dados aqui de um sistema e vai até 2005. Então veja, né? 30 anos, né? E aqui são dados experimentais e a curva em azul é a previsão da relatividade geral, tá? Para fazer essa medida com precisão, eles precisaram de um sistema que fornecesse para a gente, com grande precisão, o período do sistema, a rotação do sistema. Então eu precisava de um sistema que tivesse as seguintes características. Primeiro, tivesse duas estrelas bem compactas e bem próximas uma da outra, girando bem rápido. Por quê? Porque se as estrelas estivessem longe, o movimento era devagar, gerava ondas gravitacionais pouco intensas. Então eu precisava de um sistema próximo, que girasse muito rápido, liberando ondas gravitacionais com grande energia. Para ele estar muito próximo, tem que ter objetos compactos. Não pode ser uma estrela grandona, por exemplo. Tem que ser ou um buraco negro ou estrelas de nêutrons, tá? Para poderem estar bem perto, girando com velocidades enormes e liberando grandes quantidades de energia, de maneira que a órbita esteja encolhendo de uma maneira perceptível para a gente. Não pode levar 1 milhão de anos para a órbita encolher. Ela tem que encolher num período de 30 anos, como está mostrado aqui no gráfico, tá? Para encolher num período de 30 anos, tem que perder um bocado de energia. Buracos negros não servem, que a gente viu antes, né? A gente não observa os buracos negros diretamente, só por efeitos indiretos. E aí é muito complicado, se tiver um disco de acréscimo, jatos, muita coisa pode estar levando a energia do sistema embora. Precisa de um sistema mais limpo, né? Sem essas outras interferências. Eles usaram estrelas de nêutrons, então eles pegaram um sistema com duas estrelas de nêutrons, girando uma em torno da outra, numa órbita bem próxima, tá? Uma dessas estrelas era um pulsar. Pulsar é uma estrela de nêutrons que tem campo magnético muito grande e emite partículas na direção do campo magnético, são jatos, tá? E essas partículas, elas acabam irradiando luz à medida que se deslocam, né, nessa direção desse jato, elas emitem luz. A gente detecta essa luz na Terra. Então, uma estrela de nêutrons que faz isso, né, se chama pulsar. Ela tem um feixe de luz. Esse feixe de luz, aqui, por exemplo, né, nessa ilustração, o feixe de luz, ele estaria sendo lançado para cá e para cá, são dois feixes, mas essa estrela, você não está vendo aqui, mas essa estrela, ela não está girando em torno dessa direção, tá? A estrela gira em torno dessa direção azul. Então, o que acontece é que esse feixe de luz, ele forma um cone aqui, ele precessiona. Então ele fica girando aqui, tá? Então é assim, ó. Tá aqui a minha caneta, né? A gente tem... Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Imagina que a minha caneta é o feixe de luz, tá? Só que a estrela está girando aqui. Então o feixe de luz, ele está precessionando, ele está girando assim, ó. Porque aqui o meu dedo é o eixo de rotação. Então, e o feixe de luz está girando em torno da estrela, ó, porque a estrela gira aqui, só que o feixe de luz está aqui. Então ele faz assim, ó, ele fica girando, precessionando. Se a gente estiver observando a Terra aqui, né, a gente vai observar de tempos em tempos o feixe de luz passando na nossa frente. Então o feixe de luz de tempos em tempos passa aqui. Toda vez que ele passa aqui, a gente vê um piscar do sistema. O feixe de luz passou. Então a gente vê o feixe de luz passando. Eles usaram isso para cronometrar a órbita do sistema. Toda vez que o feixe de luz passa na nossa frente, ele marca um tempo. Então, como a estrela está girando, você consegue, no sistema, você consegue cronometrar isso, tá? Ela é uma espécie de um relógio, muito bom. Essas estrelas de nêutrons giram
com períodos de rotação da ordem do milissegundo. Milissegundo quer dizer o seguinte, que ela dá uma volta em torno do próprio eixo, né? Dá 1000 voltas em torno do próprio eixo em 1 segundo, tá? Então é muito rápido o período de rotação desses sistemas, tá? Ela gira muito rápido. Então ele pode ser usado como um relógio, esses pulsares são usados como relógios, eles são muito regulares, né? Eles não mudam essa rotação deles. E aí, como esse sistema estava encolhendo, eles puderam cronometrar o quanto que ele estava encolhendo. E quando eles foram calcular a energia que estava sendo perdida, era exatamente o valor previsto pela teoria da relatividade geral. Tá? De maneira que a gente considera que a primeira detecção de ondas gravitacionais foi essa detecção do Russell e do Taylor aqui, tá? E é uma detecção indireta das ondas. Aí, veja, eles não mediram as ondas, eles sabem que o sistema está encolhendo a órbita numa taxa de acordo com a emissão das ondas gravitacionais, tá? A primeira detecção direta aconteceu 100 anos depois da previsão do Einstein, em 2016 apenas. Né? Então faz bem pouco tempo, tá? Ela foi feita por um telescópio especial, um telescópio diferente, né? Chamado LIGO, tá? O LIGO, na verdade, são 2 equipamentos, um a 3.000 quilômetros do outro, um num canto dos Estados Unidos, outro no outro canto dos Estados Unidos, tá? E eles são assim, ó, aqui tem uma fotografia aérea do LIGO, tá? O LIGO é um interferômetro. Veja, aqui tem um laboratório, nessa fotografia, você vê, aqui tem um laboratório. E aqui, olha só, você tem um braço do interferômetro que sai de lá e vem até aqui dentro do laboratório. E um outro braço do interferômetro que vem lá do outro lado e vem até aqui dentro do laboratório também. Aqui no laboratório são feitos os experimentos, tá? Aqui no laboratório que se faz os experimentos, tá? E esse braço é um braço de 4 quilômetros, aonde é lançado um raio laser. Então vai um raio laser para lá até no final do braço, bate num espelho e volta. Aqui também sai um raio laser, vai no braço até o final, bate no espelho e volta. Aí pega esses 2 raios lasers e faz a análise deles. Esse princípio se chama interferometria, tá? Com esse princípio da interferometria, a gente consegue medir com uma precisão muito grande o tempo que a luz leva para ir de um lado para o outro e voltar, tá? Ou o comprimento dos braços, tá? Como eu disse, o braço tem 4 km de comprimento, mas a ideia das ondas gravitacionais é que ao passar uma onda gravitacional por aqui, então imagina que veio lá do espaço uma onda gravitacional e passou pelo braço. Quando a onda gravitacional passa pelo braço do LIGO, ela mexe o tamanho dele, né? E faz com que ele oscile, altere o tamanho dele. A mesma ideia lá do cilindro de alumínio do Weber, tá? Qual é a diferença? É que aqui, primeiro, o negócio não tem 1 metro, tem 4 quilômetros, né? E segundo, você está usando um raio laser com muita precisão para medir essa detecção. E você está construindo 2 sistemas idênticos, gêmeos, 1 a 3.000 quilômetros do outro. Por quê? Porque qualquer vibração nesse braço, tá, vai fazer com que haja a interferência dos raios lasers e a gente ache que ele está sofrendo o efeito gravitacional. Então a gente precisa ter 2 equipamentos perfeitamente sincronizados no tempo para saber que os 2 estão sofrendo o mesmo efeito, tá? Isso foi feito pelo LIGO. Como eu estava falando para vocês, o princípio do LIGO é o princípio da interferometria. É um princípio muito usado em astrofísica, acontece com ondas, a gente usa com as ondas de luz. E a ideia dele é a seguinte, inclusive foi o princípio da interferometria, de novo, a base para criar a teoria da... Não a base, mas um experimento muito importante para a teoria da relatividade, o experimento de Michelson-Morley, tá? O experimento da interferometria funciona assim, olha só. Se eu pego um raio laser e jogo o mesmo raio laser dividindo por um feixe, ó, aqui ele vai fazer o seguinte, ó, o mesmo raio laser vai sair e vai passar num espelho, que vai levar, o mesmo raio laser vai dividir, 50% vai para um lado, 50% vai para o outro. Aí eles vão percorrer até o final lá do braço, no caso do LIGO 4 km,
vão refletir, vão voltar. Quando eles voltarem, eles vão interferir um no outro. E a gente vai detectar isso num sensor. Então, olha só, se o braço altera de tamanho, há uma interferência, que ora fica mais brilhante, menos brilhante. Isso acontece por quê? Porque a luz é uma onda, o laser é uma onda de luz, né? Ela bate, volta, e quando ela volta, as frentes de onda, se os dois tiverem o mesmo comprimento, perfeitamente o mesmo comprimento, as duas vão se cancelar, tá? Mas se o comprimento for alterado um pouquinho, tá? Então, se as duas tiverem um comprimento, né, vão estar alinhadas de maneira que as duas se cancelem. Se você altera um pouquinho o comprimento dos braços, ora se cancela, ora se reforça, né? A gente fala interferência construtiva, interferência destrutiva. Então, ora cancela, ora reforça. A gente vai ver a interferência como um padrão, né, de brilho oscilante ali no interferômetro, tá? Então é isso que está acontecendo no LIGO, só que com uma precisão muito grande, né, para a gente poder detectar as ondas gravitacionais, tá? Então os braços são esses braços enormes aqui, e o resultado do LIGO foi mostrar a fusão de dois buracos negros. Para isso, eles precisaram detectar uma oscilação do tamanho do braço, do tamanho de um próton. Um próton. Veja que o Weber precisava, né, um tamanho muito pequeno. O LIGO também detecta um tamanho muito pequeno. Um próton num comprimento de 4 km. Só que o LIGO trabalha com esse princípio da interferometria e várias outras coisas, né, que na época nem era possível para o Weber ter um negócio desse no laboratório, tá? Aqui estão os resultados. Esse gráfico que você está vendo é o seguinte, é a deformação no tamanho do braço, tá? Ele está na escala aqui, tamanho dos prótons, né? É a deformação no tamanho do braço. Então veja que o braço ora aumenta, ora encolhe, aumenta, encolhe, aumenta, encolhe, né? E chega num momento em que essa deformação vai aumentando e vai mudando a frequência também, né? Veja que aqui a gente tem um certo comprimento de onda, mas depois a gente tem comprimentos de onda mais curtos aqui, tá? Então vai mudando a frequência e a amplitude. Então tem uma alteração de frequência e de amplitude nessas alterações. Isso acontece, ó, a gente pode fazer uma representação aqui, ó, que é o seguinte, no começo o sistema estava mais distante, os buracos negros. Então a onda gravitacional tinha um padrão bem irregular. À medida que eles vão se aproximando, eles vão girando cada vez mais rápido. Então a onda vai aumentando a frequência e a amplitude também aumenta junto. O aumento da frequência e da amplitude está casado aqui, tá? É o mesmo efeito, aumentando a frequência e a amplitude da onda, as duas coisas juntas. E chega no momento que para a onda gravitacional, que é no momento que os dois se fundem e formam um buraco negro só parado lá no centro. Pode até estar girando, mas está parado, não está se movimentando, acabou a onda gravitacional. Aqui tem os dados, olha só, dos dois equipamentos, dos dois LIGOs, tá? De Hanford e de Livingston, tá? E você vê que você tem nesse gráfico, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, você tem a curva mais grossa, são os dados experimentais. A curva mais fina é a previsão teórica da fusão dos buracos negros. Então o que os astrofísicos viram? Os dados são coerentes, né, dos dois, eles estão iguais, né? Aqui está a superposição dos dados, e está junto com a posição, a previsão teórica, tá? E veja que o tempo da fusão está aqui embaixo, olha só, fração de segundo, 0,3 segundos a 0,45 segundos. Então, o tempo aqui é de décimo de segundos, então isso acontece em menos de um segundo. Em menos de um segundo aconteceu todo esse processo aqui. Na verdade, a gente está enxergando mesmo as fases bem finais da morte do sistema, da fusão dos buracos negros, tá? Como é que a gente sabe que são buracos negros? De novo, pela frequência e pelo aumento de amplitude. Não tem como eu conseguir atingir essas frequências e essa amplitude de ondas gravitacionais sem que seja um buraco negro. Nada é compacto o suficiente para isso, tá? O LIGO fez essa observação em 2016, mas hoje a gente conhece, foram feitas várias outras, né? Aqui tem um gráfico de alguns dos resultados do LIGO, tá? Nesse gráfico está desenhado, parece o Batman isso aqui, né? Mas esse gráfico aqui, gráfico de morcego, ele está mostrando o seguinte, olha, você pega duas bolinhas,
essas duas bolinhas aqui é um buraco negro que tinha, ó, uma certa, aqui está em massas solares, tá vendo? Ó? Um buraco negro que tinha aqui mais ou menos 30, sei lá, entre 20, 30, 40, umas 45 massas solares. Um buraco negro que tinha perto de 50 massas solares aqui, né? Juntos, eles se fundiram e geraram um buraco negro aqui com umas 70 massas solares, uma coisa assim. Então, esse é o resultado que está indicado aqui, tá? Você tem o buraco negro, os dois buracos negros, né, no par, né? Você tem um buraco negro aqui, o outro buraco negro aqui, e juntos formam esse outro aqui. Então, esses dois buracos negros deram origem a esse buraco negro aqui, tá? Então, isso tudo é medido a partir daquela curva que eu estava mostrando para vocês. Então, aquela curva dá essa previsão. Você vê que a gente tem vários resultados aqui, né? Eles organizaram de uma maneira a aparecer aqui os mais massivos aqui em cima, né? São todos buracos negros estelares, ó, massas enormes, tá? Mas abaixo das massas mínimas, tá? E massa máxima que uma estrela pode ter. E você tem vários resultados aqui. Então, tem resultados também com estrelas de nêutrons, tá? Aqui embaixo, ó. Estrelas de nêutrons, a laranjinha e a amarela são estrelas de nêutrons, tá? Então tem vários resultados aqui. Enfim, é um gráfico interessante, tem bastante coisa aqui que a gente poderia falar sobre esse gráfico, mas o mais importante é que eles conseguiram fazer essas detecções aí. Então, veja, é muito interessante a possibilidade de estudar sistemas binários de buracos negros e a fusão de buracos negros a partir das ondas gravitacionais. O nosso objetivo hoje é construir telescópios de ondas gravitacionais, como o LIGO, para observar outros efeitos de ondas gravitacionais, outros sistemas que emitem ondas gravitacionais. Eu estava mostrando para vocês a fusão de buracos negros, né? Então, estrelas, objetos com massas aqui, da ordem de massas estelares. Mas a gente gostaria de observar outros efeitos, por exemplo, fusão de buracos negros supermassivos também. O problema é que a frequência vai ser diferente, porque como eles são supermassivos, eles têm tamanhos diferentes, a órbita é diferente, tá? A frequência é bem mais baixa. Então eu não consigo observar com LIGO esses buracos negros supermassivos. Eu preciso de outro tipo de equipamento, tá? Então existem várias propostas. Uma proposta é usar timing de pulsares, não vou entrar nos detalhes observacionais, como o que seria isso, mas a ideia é construir outros tipos de medidas, tá? Existe a proposta de fazer um interferômetro no espaço, para poder detectar frequências ainda mais altas, talvez binárias, fusão de ondas gravitacionais de fusão de estrelas mesmo, tá? Ondas gravitacionais de supernovas, enfim, a gente precisa de outros interferômetros e outras características. E existe uma previsão da teoria do Big Bang de que se formaram ondas gravitacionais no começo do universo. Então, também existem ondas gravitacionais primordiais no universo. Se a gente pudesse detectar essas ondas, seria incrível também, tá? Hoje, os astrofísicos estão trabalhando em todas essas frentes aqui. O objetivo hoje é poder construir equipamentos, né, capazes de detectar vários tipos de ondas gravitacionais. Mudando a frequência da onda gravitacional, ou seja, o comprimento de onda, a fonte da onda gravitacional muda totalmente o equipamento. Porque dependendo da frequência eu posso precisar de equipamentos maiores ou menores para detectar, posso fazer uma detecção direta ou indireta, né? Enfim. E dependendo da intensidade também muda o equipamento, que tipo de sinal, de precisão de sinal eu vou precisar para poder fazer a detecção, tá? Então, se você fizer uma pesquisa na internet hoje, por observatórios de ondas gravitacionais, você vai achar diversos projetos. O que a gente espera? Que talvez daqui a uns 10, 20, 30 anos, vários desses observatórios já estejam construídos e a gente tenha uma nova área dentro da astrofísica de ondas gravitacionais mesmo, tá bom? E a gente termina aqui essa parte de astrofísica relativística, foram várias aulas, e realmente poderia se estender muito mais, tem muito mais coisas para poder falar para vocês de astrofísica relativística, de teoria da relatividade mesmo, né? Mas seria demais para a proposta de um curso de astrofísica 1 e 2, né? Então, que é uma visão geral da astrofísica. Então,
ficamos por aqui, mas incentivo vocês a se aprofundarem e procurarem ler e aprender mais sobre essa área que com certeza é o futuro da astrofísica. Um abraço, pessoal!